Mesma camiseta. Que delícia, camiseta boa, viu? Fala, meus amigos do Cinemático, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho, pra viajar um pouquinho e te contar um pouco do porquê que eu comecei a trabalhar com audiovisual e porquê que eu decidi que eu gostaria de fazer cinema quando eu era criança ainda. Bom, para contextualizar um pouquinho dessa história, eu vou contar como que foi o começo, né? Eu decidi que eu queria trabalhar com cinema e que cinema era minha paixão lá em 2005, quando eu tinha 9 anos. E de onde que veio isso? A minha paixão pelo cinema começou quando eu assisti um filme em específico, pela primeira vez no cinema. Lá em 2005 eu morava no interior de Minas Gerais, Itaiandu, que é uma cidade de nem 15 mil habitantes, uma cidade muito pequena, uma cidade excelente para se viver, mas muito pequena. E naquela época, muitas das coisas que tinha no mundo não chegavam lá pra gente, não era que nem hoje. Então 2005, isso daí há 20 anos atrás, a gente era muito escasso lá de várias tecnologias, de várias coisas que existiam no mundo, mas que lá demorava um pouco mais para chegar. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre gostei de filme. Nessa época tinha a locadora da cidade, que eu gostava muito de alugar filme e tudo mais. Só que em um momento específico, alguma coisa mudou na minha cabeça, que me fez entender que aquela forma de arte era o que eu queria fazer da vida, que era o cinema. Em 2005, estava passando nos cinemas o filme Star Wars 3, A Vingança do Sith. Ó, bonito, hein? Caramba. E lá em São Lourenço, que é uma cidade perto de Itaiandu, era o único cinema da região. Tinha uma única sala de cinema lá, que geralmente demorava de 2 a 3 meses para o filme que lançou aqui em São Paulo, por exemplo, lançar lá, chegar lá. Geralmente quando começava a passar lá em São Lourenço, não estava passando mais em lugar nenhum, assim, de grandes cidades. Mas, num belo dia, eu estava em casa e minha mãe me chamou. Quer ir no cinema? Bom, ir no cinema pra mim era como se fosse viajar pra Disney, assim. Ir pra Europa, sei lá, era fazer uma grande viagem. Porque eu ia no cinema, coisa que era quase nunca que se fazia, e também ia pra São Lourenço. Minha mãe falou assim, nossa, você quer ir assistir no cinema? Porque tá passando um filme que eu acho que você vai gostar. Porque o nome do personagem também é Lucas, é o Lucas Skywalker. Eu direitinho disso. Não tem nada a ver com o Lucas Skywalker, mas a minha mãe achava que era interessante e que, né, eu poderia ter alguma ligação pelo fato do personagem se chamar Lucas, mas enfim. E eu prontamente falei, não, eu quero demais, vamos, e a gente foi em São Lourenço, saímos de Itaiandu, fomos pra São Lourenço, assisti o filme, que achei que seria algum filme, ok, eu nunca tinha assistido Star Wars na minha vida, mas, como um menino de 9 anos, né, eu queria fazer coisas legais. E na primeira cena daquele filme, quando eu tava sentado, o Luquirinhas lá de 9 anos, sentado no cinema, vendo aquela tela que pra ele era gigante, e aquela cena com as naves, e o Anakin, e o Obi-Wan, e aquilo me deixou tão eufórico, que eu fiquei maluco com o Star Wars e com o cinema em geral, porque eu achei tão impressionante alguma coisa daquela existir, sabe? Tá lá, físico, pra eu assistir e tudo mais. E a partir desse momento eu comecei a entender que essa forma de contar histórias tão surpreendentes, tão fantásticas, era mais do que uma profissão, era um dever que eu tinha. Então, desse dia em diante, eu comecei a buscar, a estudar cinema, a ver mais filmes, a ver making of. Eu amava ver making of de filme, porque eu ficava maluco como que as pessoas conseguiam se juntar de tal forma e pensar em histórias tão legais assim, e fazer um tanto de gente se unir para um objetivo em comum, que era contar a mesma história. E isso me fascinou de uma forma tão grande que, a partir disso, a minha vida passou a ser baseada nisso. Eu virei, né, mais ainda do que já era, virei um cliente frequente na locadora lá de Itaiandu. E toda semana, não podia ir alugar sempre, mas toda semana eu tava lá para alugar um filme e assistir. E eu gostava de alugar os filmes que tinham dois DVDs. Porque tinha o making of, tinha um disco bônus, assim, né? E bom, a partir desse momento, eu que não sabia muito o que era cinema, quando eu era criança, eu achava que quem produzia cinema, quem fazia cinema, eram os próprios atores, sei lá. Não sabia exatamente como funcionava o negócio. Apesar de ver bastante making-offs, ver que tinha tanta gente trabalhando, não entendia como funcionava aquilo, e isso me instigava demais, porque
né, como que uma criança do interior de Minas Gerais, que, né, não está acostumado a ver tanta coisa fantástica, tanta coisa surreal, tanta coisa legal, diferente da nossa realidade, pode entender como que aquilo funciona, como que aquilo chegou aonde chegou. E isso para mim foi o combustível, e é o combustível até hoje do porquê que eu decidi fazer cinema. Eu cheguei a estudar, fazer faculdade de cinema lá em Belo Horizonte já com 18 anos, não terminei a faculdade de cinema. Foi um tempo muito legal na minha vida, até para descobrir algumas coisas que eu não queria fazer. Mas desde então contar história para mim, assim como foi pro Luquiras de 9 anos lá em 2005, continua sendo muito mais do que uma profissão ou algo que me permita ganhar dinheiro, vai muito além do audiovisual. Eu acho que é algo que está intrínseco em mim, de ter que colocar para fora alguma coisa, de ter que imaginar e ter essa esperança de que a vida é muito mais do que isso, de acordar cedo, ir para o trabalho, pagar as contas, voltar a dormir e amanhã começar de novo. É um escape, uma fuga da realidade, e eu ter essas as formas de fazer isso, tanto para mim quanto para outras pessoas, é o que me faz apaixonado por cinema e pelas artes em geral, que é algo que a gente não quer, a gente precisa fazer, a gente precisa colocar para fora. Se você tem uma proximidade com qualquer forma de arte, ou se você trabalha com isso, ou se você gosta disso, ou se você sonha em um dia fazer isso, você sabe do que eu tô falando. É muito mais do que precisar fazer aquilo, é um dever. É algo que quase que uma responsabilidade. E foi assim que eu me apaixonei pelo cinema. Foi assim que eu decidi que a partir daquele momento, em 2005, na sala de cinema em São Lourenço, Minas Gerais, eu ia dedicar minha vida a buscar esse sonho de poder viver só fazendo isso. E você? Como que você descobriu aquilo que você mais ama fazer na sua vida? Conta aí nos comentários que eu quero saber.